Sejam bem-vindos ao podcast Vendedor Agro, o mundo de vendas do agronegócio na visão de quem está no campo o tempo todo. Quem vos fala é Michel Heck, host desse programa, e hoje falo aqui com o meu ex-professor, grande amigo, professor irmão, Leandro Paiola, Albert. Quase Acertei, Albert. Mas valeu a tentativa. Valeu a tentativa, né? Professor Leandro nos deu aula há 18 anos atrás, estávamos fazendo conta aqui agora. Faz tempo. Entregamos a idade agora. Entregamos a idade, né, professor? E o que me deixou mais chateado foi saber que ele tem quase a minha idade. Então, imagina, né? Professor Leandro é cristão, adventista, homem do campo, esposo da médica Priscila Fonseca Donato Albert. Isso aí. Residente em Nova Santa Rosa, né? Medicina. Uhum. Professor Leandro é natural de Marialva, tem suas raízes no campo e também na agricultura, né? É agricultor, foi agricultor. Engenheiro agrônomo formado pela UEM, modéstia à parte, uma belíssima universidade, ótima, né? Formam bons profissionais, né, professor? Excelentes profissionais. Fez mestrado, doutorado em agronomia, em pós-doc em plantas daninhas e está fazendo segundo doutorado. Rapaz, Terminei já. Já terminou? Terminei. Também segundo doutorado. Eu nunca conversei com ninguém que tem 2 doutorados. Agora vai ser top esse, hein? Em filosofia e outras graduações e pós-graduações também. Atualmente, o professor Leandro, né, trabalha aqui em Palotina, na Universidade Federal do Paraná, e é pesquisador e tutor das Supra Pesquisas em Palotina. Olha o currículo do nosso querido professor Leandro. Meus amigos, então já viram que hoje a conversa vai ser bacana. Já peço para vocês, né, deem aquele curtir, comenta, ajuda nós nas plataformas digitais, né? É desta forma que a plataforma vai ajudar nós a entregar esse conteúdo, que é um conteúdo de relevância para o mercado de vendas do agro. Então, ajuda a gente aí, dá aquele curtir, comentem, compartilha já e fique até o final. Não sai não, fica atento, sai não. Porque tem umas perguntas meio... Tem umas perguntas cabulosas aí. A gente não treinou aqui nos bastidores não, mas assim... Tem umas perguntas meio picantes aí que você ameaçou fazer, né? Ameacei fazer e vou soltar agora. Professor Leandro, mais uma vez, meu irmão. Obrigado, prazer meu irmão. estar contigo aqui. Com você, tá aqui, benção. Acabei de descobrir que eu fui primeira turma de agronomia. O professor Leandro deu aula. É milho e soja. E E hoje eu trabalho com milho há 17 anos, então... É verdade, 17 anos. Trabalho com semente de milho há 17 anos. Então, as raízes, a base do milho tá aqui, ó. O professor Leandro que nos deu lá em 2006. Obrigado pelas considerações. 2006, lá no campus da UEM de Umuarama. Então, um abraço para os colegas da UEM aí. Um abraço para vocês também. Então, professor, muito obrigado pelo aceitar o convite de estar aqui com a gente. Sabe que eu tô teu fã desde a graduação, né? Ô, professor, é um grande elogio vindo da sua parte. Obrigado, de coração. Eu lembro quando você andava aquele chaveiro balançando assim. Não tava combinado essa parte, professor. Quem te conhece de longa data sabe. O senhor lembra disso, né? Ainda do chaveiro? Lembro. Tinha umas 85 chaves mais ou menos. De alta performance. Semanas acadêmicas, né? E tudo mais. E quem é estudante está nos ouvindo aí nessa manhã, esteja atento a aproveitar todas as oportunidades que tem na faculdade. O Michel soube aproveitar bem, né? Aproveitou até bem demais algumas coisas, né? Bem, aproveitei. Não precisamos entrar nesses detalhes. Deixa quieto essa parte. Não, deixa quieto essa parte aí. Professor, legal, bacana. Hoje o senhor está trabalhando aqui então em Palotina, né? Palotina. Quantos anos já? Desde 2011 aqui em Palotina, morando na região como um todo. Voltei para Umuarama, depois retornei para Palotina de novo. Então, estou na Universidade Federal do Paraná desde 2011, graças a Deus. E dois doutorados. O segundo eu fiz mais recente. Um é mais viajado, né? Um é na parte na filosofia, que é uma área que eu sou apaixonado e eu acredito que tem tudo a agregar com aquilo que a gente faz profissionalmente hoje como pesquisa, né? Como ciência. E o primeiro doutorado foi em agronomia, né? Que foi a minha primeira paixão, é claro, né? Quem vem da roça, né? A gente muitas vezes sai da roça, mas a roça não sai da gente, não né? Sai, então, né? Legal, muito tem esse bom. detalhe. Muito bacana, professor. Vamos lá, começar com uma pergunta bem... Você prometeu que ia lançar uma pergunta forte. Né? Vamos ver como ela vai vir agora. A primeira é o seguinte. Manda. Desde lá de 2006, 2007, quando o senhor começou a dar aula para a nossa turma lá na UEM, né? Uhum. O que o senhor acha que... Como é que está saindo hoje o profissional? Lá na universidade hoje. Eu falo o seguinte, né? Porque o mercado de trabalho mudou. Uhum. As pessoas também mudaram. A geração mudou. Mudou muito. Né? Hoje nós temos a tecnologia, nós temos hoje muito mais informação disponível, né?
E automaticamente eu vejo que o mercado também, o mercado de trabalho, né? Uhum. Ele também se torna um pouco mais desafiador, né? É. Tem mais oportunidade, mas também tem mais pessoas. E aí? O que o senhor me fala de 20 anos atrás? Uau. Vamos lá, fala da sua turma, lá atrás, há 20 anos atrás. Voltou mais tempo ainda. Voltei mais Turma tempo. 2003, né? Isso foi bastante tempo, hein? Então, o que mudou desses anos, esses 21 anos para cá? A sua visão do mercado, pensa bem, é o mercado de trabalho versus a preparação do aluno. Porque assim, eu falo, vou dar o meu exemplo, né? Isso, eu te falei antes. Na minha época, quando eu me formei, em 2007, pouquíssimas pessoas falavam de ir para a comercial. Inclusive, existia até um certo preconceito. Cá entre nós, tá? Existia um certo preconceito. Eu lembro que quando eu me formei e eu voltei todo faceiro lá para Mato Grosso, lá para Primavera do Leste, na fazenda Copacabana, e falei pro um profissional, né, da área que eu admirava muito e que eu me espelhava muito nele, né, para seguir minha carreira como engenheiro agrônomo. Ele ficou sentido com você. Ele ficou assim, nossa, cara, mas você fez 5 anos de graduação para virar vendedor. Para virar vendedor, cara. E sabe aquele sentimento assim de decepção? E eu não sei, eu percebo que hoje já não é tanto assim, sabe? E eu não sei se a universidade está preparando mais ou menos, ou se os alunos estão pensando mais, porque assim, eu não tenho esse número afinado, mas eu tenho certeza absoluta que o mercado que mais dá oportunidades no pós-formado, especialmente no agro, né? No agro, né? É o setor de vendas, né? Porque imagina hoje, né? O tanto de vendedor que nós temos rodando aí hoje. Porque assim, não se iluda achando que vendedor é só o cara que trabalha em multinacional. Na verdade, hoje... Mas vamos ser sinceros, né? A gente tá se vendendo nessa conversa aqui, né? A gente tá se vendendo. Não é verdade? Tudo é vendas, né? Tudo é vendas. Então, por exemplo, o pessoal que tá numa consultoria, que tá trabalhando numa cooperativa, que tá trabalhando... Ele tá oferecendo produto o tempo inteiro para resolver o problema do cliente, do agricultor. Sim. Então... Me desculpa, mas ele também é um vendedor. E a venda não é necessariamente monetária, né? É a venda do perfil, a venda da ideia, a venda da pessoa, né? Do então, projeto. Assim, do projeto, né? Na filosofia se vende ideias, né? Na agronomia se vende o quê? Soluções, muitas vezes, para projetos, para problemas que a gente tem no campo, né? Então tudo se reduz. Esse deu um corte legal, hein? Ó, corte bacana, hein? Gostei já. Vai sair bom, vai sair bom. Antes de responder especificamente até o que você colocou como pergunta, eu posso tentar começar respondendo com uma outra pergunta? Claro, claro. Por exemplo, quando você saiu da graduação, e eu sei mais ou menos a resposta, porque eu sentia muita firmeza em você. Você estava no final da graduação, terceiro para o quarto ano, já chegando no quinto ali, quando a gente se conheceu, você tinha bem definido o que você queria, não tinha? Não deu nada certo. Mas você tinha propósito, não tinha? Na verdade, assim, ó, olha só que interessante. E eu não pensava em ser vendedor. Eu achava que eu não tinha perfil para ser vendedor. Sim. Primeira coisa. Eu não me preparei para ser vendedor. Mas quando chegou lá na finaleira? Também não. Não? Não. Eu queria ser agrônomo de fazenda. De fazenda? De fazenda. Mas você tinha esse propósito? Tinha esse propósito. Eu vim do Mato Grosso para cá, olha só qual era a minha ideia. Vim do Mato Grosso para cá, fazer toda a bagagem técnica suficiente para voltar para o Mato Grosso como engenheiro agrônomo. Agora você falando, eu lembro que você dizia isso mesmo. Mas com toda aquela resenha, que você tinha aquele potencial de comunicação que você tinha e tem, e se aperfeiçoou ao longo do tempo. Então, mas era a questão do ambiente que eu estava. Tá. Entendeu? Porque o meu ambiente era esse, né, naquele momento. Olha só. Entendeu? Então, para mim, um agrônomo... Eu sempre achei que você ia ser um representante técnico vendedor de multinacional. Ali, onde que eu tô agora, né? O senhor estava certo e eu errado. Futurologia total, Futurologia total. Então, assim, era um ambiente que eu estava. Entendeu? Porque o ambiente naquela... Eu não tinha contato com nenhum representante naquela época. Entendeu? Então, o ambiente... O que era um agrônomo bem sucedido para mim naquela época? Acho que essa é a frase, né? É o ambiente que você está. Isso. E daí você começou a tua pergunta, você colocou assim, como que era a valorização do que é o vendedor naquela época e é hoje, né? Mas aí eu começo assim, você tinha um propósito, né? A hora que você saiu. Que era trabalhar não era necessariamente ser vendedor, não, mas tinha um propósito bem claro. Tinha um propósito muito bem desenhado. Inclusive, eu fiz estágios em cooperativa, eu fiz estágios em fazenda. Então, eu tava todo o meu desenho de propósito já estava alinhado para quê? Trabalhar numa cooperativa aqui no Paraná, 2, 3 anos, aí pegar uma grande cooperativa, uma Coamo, uma Cevale, uma Coca-Cola, né? Pegar aquela bagagem técnica, por quê? E aí? Os meus colegas, isso eu tinha diferente dos outros, porque eu já sabia como é que era o mercado do Mato Grosso. Então, eu não queria voltar cru. Certo. Recém-formado. Você queria dar uma treinada antes? Eu queria já pegar uma bagagem, uma experiência. Entendeu? Por quê? Porque se eu voltasse recém-formado, que louco
ia dar uma fazenda, sei lá, de 1.000 hectares que seja, um sítio lá. 1.000 hectares no Mato Grosso é um sítio, né? Porque um cara As proporções recém-formado, mudam, né? né? Sim. Assinar, recomendar. Então eu Uhum, precisava de uma experiência antes disso. Então a minha uhum. ideia era, bom, eu vou entrar numa cooperativa, estudar, né? Tentar aprender o máximo possível de todas as culturas, principalmente Aham. soja, né? Lógico. Afiar bem o machado, né? Afiar bem o machado e aí eu vou vazar para Mato Grosso, porque daí lá, quando eu chegar lá com a minha bagagem, e naquela época tinha pouquíssimos agrônomos no Mato Grosso. Aham. Pouquíssimos assim, né? Perto do que tem hoje, né? Sim. Mas existia uma demanda muito O boa por mercado era bons muito mais aberto, profissionais. vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, esse é Uhum. meu objetivo. Só que olha só como é que a vida funciona, né? Toda essa preparação que eu tive durante a faculdade, eu tô me sentindo que eu tô sendo entrevistado. Mas vamos lá. Me Não, mas fez, é ótimo, entendeu? porque assim, a gente consegue. As perguntas movem o mundo, né? Então, assim, através dessas reflexões que a gente faz, um perguntando e questionando ao outro, né? Talvez sejam questionamentos que os outros que estão nos ouvindo também tenham, né? O que fazer E depois, né? o Porque que fazer depois? E aí, quando a gente pensa assim, especialmente nessa geração atual, eu não digo nem a preparação que a universidade, a preparação que a gente consegue fora da universidade, mas o que eu sinto de grande demanda que essa galera que está se formando agora na universidade precisa ou requer é essa questão de propósito. E não é só na agronomia, né? Então, assim, a gente nota que, ok, tem muitas tecnologias, talvez eles saibam, os meus alunos, eu tenho certeza que eles sabem mexer muito melhor do que eu, bem no muito aqui, celular. entendeu? Sabem mexer não só com os aplicativos do celular, mas todas as ferramentas digitais que nós temos aí. Nós temos a inteligência artificial que está vindo, nós temos a Big Data, nós temos várias ferramentas que podem nos auxiliar, e eles vão estar muito mais preparados que eu e você para esse processo todo que está, né, em termos de uma avalanche aí. Mas o fato é que eu noto que, apesar de tudo isso, apesar de a universidade ter evoluído sim no seu processo didático, pedagógico, aprendizado, etc., mas os alunos, eu não sei, os nossos acadêmicos, alunos e alunas, parece que falta um pouquinho mais de propósito, que a tua geração tinha mais do que eles, que a minha geração talvez tinha um pouco mais que até que a sua, que a geração anterior Tinha tinha mais mais do que a ainda. minha, com certeza. Então, essa clareza de propósito, sentido, de missão, não só profissional, mas da vida como um todo, parece que é uma carência da geração Não só como do agro, né? Mas não como um só no todo, né? agro. É, eu vejo isso na igreja, vejo isso nas conversas, vejo isso no dia a dia, inclusive nesse processo de sucessão familiar dentro das propriedades, né? Não é à toa que tá cheio de curso de sucessão familiar por aí, né? Cheio de gente tentando tutorar, tentando dar uma consultoria para que essa galera são herdeiros não sejam herdeiros e torrem tudo que o pai tem, mas sejam sucessores. Continue com o legado, continue passando o bastão para frente, continue tocando o agro com pujança. Mas é, por que tanto curso de sucessão familiar? Será que não está faltando alguma coisa? O próprio fato de ter talvez um podcast como esse e ter sucesso é o fato de que essa galera está procurando algo, está procurando sintonizar, não só saber técnicas de vendas, né? Mas será que vender não é o meu caminho? Eles estão sentindo essa necessidade. E você tinha um caminho claro, ok? Mudou tudo depois, mas talvez para eles falta até esse caminho claro. Vai mudar? A vida muda. A minha mãe fala, o mundo dá muitas voltas, né? Ela é bem simples, mas diz tudo, né, Todo na sentido, né? realidade. Então, assim, hoje a gente faz uma coisa, amanhã pode ser totalmente diferente. Então, essa falta de propósito, eu acredito que é um drama bem grande. E talvez um podcast como esse possa ajudar. Não só esse, né? Mas todos que você produz e a tua qualidade técnica nessa área pode contribuir muito. Então, quem está nos ouvindo, né, por favor, esteja atento a mensagens como essa, né? É verdade, é uma boa É, reflexão. Excelente sim, reflexão. porque 3 pontos são essenciais para a nossa vida, né? A gente sempre pensa em 3 pontos existenciais, eles são importantes para a nossa vida pessoal como um todo e para a nossa vida macro, né? Que é de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou. Mas a partir disso, eu defino o que? O meu sentido da vida, né? E aí, a partir dele, o meu propósito. A partir do propósito, a minha missão. Então, se eu não tenho essas 3 coisas muito claras na minha vida, seja pessoal, profissional, não tem como alavancar a coisa, não tem como ir para frente, não tem como progredir. Eu vejo dessa forma. E os nossos alunos têm muito essa carência. Não é à toa, Michel, que aí eu falo até com tristeza, que aumentou os índices de suicídios dentro dos cursos de graduação como um todo, especialmente na pós-graduação. Isso é muito triste. Não é à toa que toda universidade hoje tem campanhas em um determinado mês para promover atividades de conscientização, atividades de tentar motivar mais essa galera para que eles não pensem nisso, não sigam esse caminho, porque isso vem se estendendo a vida da pessoa como um todo, não é só o que ele vai ser depois de formado, sabe? Isso é um Concordo. pouco triste, né?
E aí, além disso, nós temos uma situação de que eu nunca vi na agronomia. Você deve se lembrar da época de graduação, você não foi desse jeito, mas você deve lembrar de alguns coleguinhas de graduação que eles demoravam um pouquinho mais para se formar. Demorava. Alguém que está assistindo aí que é agrônomo, às vezes demoravam 6 anos, não era bem os 5, às vezes demoravam 7, às vezes formava em 8, às vezes jubilava, né? Não sei se você lembra, tinha um cara que ele foi contemporâneo meu na UENC e depois ele foi para a UENC de Umarama, né? Eu sei quem é. Você sabe, não Eu vamos sei, falar não aqui. vamos falar o nome. Não eu vamos sei falar quem o é. nome aqui, mas assim. Então na agronomia era muito comum retenção. Era retenção, se fala. Então os alunos iam ficando para trás. Hoje a gente vê desistência. Na agronomia nunca teve desistência. Era comum ver em curso de engenharia, de exatas desistência, o cara entra, vê que não é aquilo, né? A bomba tá forte ali, né? Não aguenta a pressão, sai. Você deve lembrar de exemplos assim, mas, cara, na agronomia nunca foi disso. Nunca teve, né? Desistência, cara. Né? Então, assim, eu acho que um dos pontos centrais é isso, sabe? Falta sentido, missão e propósito para a vida não só pessoal, existencial, mas para a vida profissional. Linkar com isso acho que seria um bom caminho, porque, cara, esses papos que a gente tá tendo aqui pode ajudar alguém a dar uma guinada, né? E saber muitas vezes que não só aquilo que você quer vai acontecer, mas se você tiver uma direção, o rumo você pode mudar. Mas você tem que ter uma direção. É tudo na vida, né? Tem que ter uma direção. Tudo. Pra que lado você tá indo? Você falou que a tua direção não foi bem aquilo que você seguiu, mas você tinha uma direção clara. E pra mim foi importantíssimo ter me preparado. Perfeito, porque aquilo que você adquiriu durante a faculdade, né, ou adquiriu durante suas experiências, que você experienciou durante toda a tua vida antes de se formar, isso foi se somando para depois você, puxa, eu degustei isso aqui. Não é bem isso que eu quero. Então você já estava com uma certa bagagem, uma certa experiência. E você tinha uma outra coisa que, entre outras pessoas que passaram pela minha vida, que eu, de certa forma, admirei por isso, uma certa resiliência, entendeu? E é uma outra coisa que falta um pouco nessa geração atual. Me desculpem vocês que estão nos ouvindo, entendeu? Não é nenhuma crítica a essa geração atual. Mas todas as gerações tinham pontos fortes e pontos fracos, né? Um dos pontos fortes, a gente mencionou, essa geração está muito mais ávida, muito mais passiva de se conectar com as novas tecnologias, estão sintonizados com o digital, como a gente não está. Parece que o raciocínio deles é até mais rápido que o nosso, tem hora, né? Mas o fato é que essa resiliência que as gerações anteriores tinham, de tomar um tombo e levantar, né? De falar assim, puxa, esse não é meu caminho, tomar uma outra direção e passa a partir, essa geração atual tem mais dificuldade. Eles têm até mais autoestima do que nós. Mas quando eles sentem um baque, parece que aquilo é o mundo caindo para eles. Já desaba e não consegue levantar mais. E você deve sentir isso com colegas de trabalho mais novos, ou na hora que você vai fazer uma seleção de trabalho, né? Não só talvez essa falta de propósito esteja ligada a essa falta de resiliência, porque se ele não tem um propósito claro, definido, consistente, ou possa partir dele para outra coisa, ele vai sentir muito mais quando o chão sai dele. Todo mundo sofre, mas parece que essa geração sofre um pouco mais. Não é à toa que abre um curso de psicologia, que nem aqui em Toledo a gente está gravando, né? Hoje, abre na UniOeste e a concorrência fica brutal, né? Abre um curso. Hoje, o curso de psicologia na UFPR em Curitiba é um dos mais concorridos, só perde para medicina. Não é à toa que está faltando psiquiatra no mercado. Você vai procurar um psiquiatra pela Unimed, você não acha, né? Você tem que pagar particular. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas estão adoecendo mentalmente, estão adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Isso vem do quê? Puxa, não está aguentando o baque. Mas é uma culpa só dessa geração? Estive conversando com um colega professor de uma geração anterior, e foi meu professor também, foi um ótimo professor, inclusive. Eu perguntando esses dilemas que a gente está conversando aqui no Aboa de manhã, e ele falou assim para mim, será que a culpa não foi minha, da minha geração? Então, assim, é um processo que vem acontecendo dentro da humanidade. Então, assim, você que está ouvindo que é meu aluno ou que é estudante, não se sinta magoado por isso. É um processo que está acontecendo. Mas a gente tem que ser ajustado isso aí. E eu posso dizer que depois da pandemia isso piorou. A gente vinha dizendo que estava assim, ó. Estava decrescendo, sim, nesses caracteres. Mas depois da pandemia fez assim, ó. Essa crise de identidade, de propósito, etc., parece que piorou muito. Eu vejo assim, muito. Escutando toda essa reflexão e fazendo uma auto. Ficou quase filosófico agora, né? Não, ficou ótimo. E eu fazendo a minha autoanálise agora também. Olha só que interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas olha só que importante essa conversa nossa aqui hoje, inclusive para mim. Sim. O senhor falando da questão do. Eu vejo que tudo, para mim, teve a ver com autoconhecimento. Olha só como é que. E é difícil para as pessoas mais jovens, né? Eu com 19, 20 anos, 22, 23 anos, me conhecer. Como eu me conheço hoje com 41. Entende?
Então, o autoconhecimento talvez faça você tomar rumos diferentes na vida. Olha só que interessante a análise que eu vou fazer aqui agora. Perfeito. Eu, na minha cabeça, no meu autoconhecimento limitado, Sim, certo? Eu me a gente enxergava... passa a vida toda e não se conhece, Então, eu me enxergava como um engenheiro agrônomo de fazenda, sabe? Então, eu estava me preparando para isso. Nada contra, era o meu sonho. Por quê? Porque era o ambiente que eu estava. Mas o senhor, lá do outro lado, como professor, olhava para mim e falava assim, cara, esse cara vai ser um vendedor. Lembra que a gente fez um teste de personalidade uma vez? Bem simples, em aula. Entende o que eu quero dizer? Então, assim... a minha aula era de conhecimento técnico, mas eu senti que vocês tinham necessidade disso, E eu lembro. E eu vejo que hoje a galera tem mais necessidade do que a turma de vocês, né? E a gente brincou. Cara, tua característica era total de vendas. E eu não via isso. Entende o que eu quero dizer, não? Mas não era uma crise de identidade. Não era uma crise de identidade, mas é uma questão de autoconhecimento. Perfeito, entende? Perfeito. E aí, tanto é que a vida, né, me deu a oportunidade e eu aproveitei, né? Já estou no mercado aí há 16, 17 anos. Hoje, né? Um passe bem valorizado ainda, né? Mais ou menos. Podia estar um pouquinho mais valorizado, né? O meu chefe vai escutar isso aí, ele vai aumentar o meu salário hoje, inclusive. Amém. Amém. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade. Por quê? Porque o mercado foi... As coisas foram fluindo para esse rumo. E eu, por ter perfil para esse lado, vamos dizer assim, mesmo não me conhecendo, foi dando certo as coisas. Foi dando certo. Eu fui acumulando conhecimento, bagagem, fui gostando. Entendeu? Aí é o seguinte, aí tem a questão de você saber e você aprender, né? Porque assim, eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com vendas, lá em 2007, 2008, o que eu tinha era talvez o carisma, a comunicação, a alegria, né? Sempre fui um cara que gosto de pessoas, gosto de conversar. Uma coisa que chamava muita atenção em você era o teu entusiasmo, né? Assim, né? Eu gostava, né? Eu gosto disso, né? De pessoas. E chama, né? Até hoje. Mas... E para fechar um negócio? Eu não sabia o que fazer. Falta técnica daí. Falta técnica, entende? E aí eu fui pegando o jeito, fui aprendendo, levando muita paulada, levando muitos não, né, perdendo oportunidades. E falar coisa pro senhor, eu tive dificuldade, tá? Por quê? Porque eu achava que só o relacionamento era o suficiente para vender, para bater meta, entende? E quando tá tudo bem, quando você tem o melhor produto e a demanda é alta, a sua oferta se torna pouca, entende? Então você... É um jogo, oferta e demanda, não tem jeito, entende? Sim. Então quando você tem um bom produto e você é um cara gente boa, cara, você vai vender tudo que você tem e acabou. Certo. E quando você não tem o produto que está talvez na boca do cliente, que o cliente está querendo, aí só ser gente boa resolve? Aquele processo de persuasão que vai um pouco além, né? Porque, na verdade, a persuasão nesse sentido aí, porque muitas pessoas, então você quer dizer que você quer empurrar um produto que não presta pro cliente. Não é isso. É mostrar as virtudes. É posicionar. Todo produto tem um posicionamento correto. Não existe produto ruim, né? É tudo uma questão de posicionamento. Tem perfil do agricultor, perfil de manejo, né? O que o produtor espera para aquele produto. Michel, tem um produto aqui, vamos falar de milho, né? Voltando lá para as raízes, né? Volta a bases. Por que tem híbrido que o produtor colhe 200 sacos e tem híbrido que o produtor colhe 400 sacos na safrinha? Falando de safrinha aqui do oeste do Paraná, sacos por alqueire. O de 200 é ruim e o de 400 é bom? Depende. Qual foi o investimento que o agricultor fez? Qual foi a época que ele plantou? O ambiente de produção. Entende? Então, assim, o cara que tem um produto que colhe 200 sacos por alqueire, automaticamente ele vai ter mais dificuldade de vender? Não sei. E um ano igual esse, que o produtor está buscando custo, que está um pouco mais preocupado, apertado com relação à rentabilidade, a custo de produção, está muitas vezes devendo a safra passada. Entende? Então, o bom é o milho que custa R$1.000, que vai te dar talvez 400 sacos, mas tudo na vida é mais arriscado, certo? Porque você vai pagar mais caro, você vai investir mais. Ainda mais no agro, que é uma atividade de risco, né? Exatamente. O custo de produção vai mais lá em cima, ou seja, você vai colocar mais reais, você vai apostar mais. É uma mesa de jogo. Então você vai apostar mais para coletar mais, possivelmente ganhar um retorno maior. E se vier uma geada antes ou vier uma seca, uma frustração de safra? Você apostou mais, você vai ter um prejuízo maior. Perfeito. Na safrinha é assim que funciona. Até no verão também, ultimamente, tá acontecendo isso, né? Sim, os veranicos, as estiagens, né? Mas a safrinha sempre tem um ponto a mais de atenção. Então concorda comigo que não necessariamente o híbrido que tem um potencial de 400 sacos é melhor do que tem um potencial de 200?
Então, E esse jogo de cintura de tentar não só ter o relacionamento, ter a questão de perfil pessoal só que te induz a essa atividade, mas ter aquela bagagem técnica, seja da venda, seja do conhecimento técnico, agronômico propriamente, vai te dar aquele jogo de cintura, né, total para você realmente colocar a coisa para fazer acontecer, girar a roda. E é esse o grande propósito dessa conversa nossa. O propósito aqui é realmente falar sobre isso, sabe? Entender, porque desmistificar um pouco mais o mercado de vendas, né? Porque as pessoas acham que vender é empurrar. Não, É persuadir o cara a comprar a qualquer forma. A gente tá vendendo ideias aqui. Entende? Né? A nossa venda não é de produto, é de ideias, É por de exemplo, ideias. nesse momento. A solução, porque assim, a gente tem que entender que o cliente lá na ponta, que é o agricultor, que é um ser humano, que também está lutando para sustentar a família dele, ele precisa, em momentos, de produtos diferentes para atender a demanda momentânea dele. Sim. Então, e aí? Você como vendedor, como é que você vai se portar lá na frente dele para poder ajudar ele a resolver esse problema de hoje? E aí vem toda essa questão da preparação que volta lá atrás, entende? Que eu tô falando pro senhor desde a bagagem, entendeu? Desde a bagagem. Aproveitando só que você falou, até que eu não esqueça, assim, a gente, na nossa vida, seja pessoal profissional, a gente acaba vendendo muito assim, vendendo e consumindo sonhos, ideias e soluções, né? Então a gente acaba sempre usufruindo disso e sendo agente de transmissão disso, né? Então, eu não sei como professor, como que eu consigo vender mais sonhos no sentido para os nossos alunos, acadêmicos, estudantes, para conseguir ter mais essa conexão com a realidade do mercado, com a questão de, puxa, como que eu posso ter mais propósito na minha vida a partir de agora, né? Pensando na profissão que vai vir daqui uns dias. Eu não sei se você teria uma sugestão. Desculpa, eu tô te perguntando agora, parece que eu tô te entrevistando. Não, legal. Mas assim, você dentro da tua experiência como agente de soluções no campo, no agro, vendedor de ideias num momento como esse, e também sonhos, né? Como que você conseguiria... qual que seria uma sugestão que você daria para mim para agir de forma mais efetiva com os estudantes, para a gente poder fazer as coisas andarem melhor? Porque todo mundo tem... Assim, essa poderia ser uma missão minha, né? E eu tento trazer isso como missão para mim, né? Como que eu poderia melhorar, assim, a minha missão, assim, meu atuar como missão? É uma boa reflexão. Boa reflexão, Sim, professor. não quis te apertar, não, mas assim, e eu tenho mas é uma resposta. situação. E eu Por tenho favor, resposta. por favor, fala. Não, eu tenho uma sugestão, na verdade, né? Isso, por favor, me dê uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, me na dê uma verdade. sugestão. O senhor já faz isso, tá? Já faz. Eu tento, mas não sei se eu sou assertivo. Não, o senhor já sempre foi um professor que trouxe para nós. Você trouxe um exemplo agora de 18 anos atrás. Quer dizer, algo diferente, né? Ajudar os alunos a se entenderem, não ficar baseado apenas no básico ali da matéria técnica. Isso. Entende? Eu lembro das suas aulas, as suas aulas eram divertidas. E assim, falar bem Às vezes real... eram bem viajadas, né? E assim, cá entre nós, a universidade, ela não tem que te especializar em nada. Ela tem que te dar a base. Depois... Se você, por exemplo, eu tive aulas de cana-de-açúcar. Não sei como é que o senhor deu aula de cana-de-açúcar também. Acho que não, né? Não fui eu. Mas não. eu nunca trabalhei com cana-de-açúcar. Entende? Então, eu tinha que ter a base da cana-de-açúcar. Se eu soubesse que eu iria trabalhar com semente de milho, eu juro que eu teria prestado mais atenção nas suas aulas. Juro. Eu teria evitado estudar um pouquinho mais depois. Entende? Te dava uma base um pouquinho melhor, não, né? Mas é a base. Sempre um degrau, mas né? não por exemplo, na nossa época, não sei como é que é hoje, depende do curso, na verdade, né? Mas, por exemplo, as grandes culturas que eu falava na época, se eu não me engano, era 2 meses para estudar. É muito pouco tempo. Muito pouco. Não dá para se especializar na graduação. Exatamente. Esse é o ponto. Então, a graduação, ela não vai te deixar especialista numa cultura. Não. Tá entendendo? Ainda mais nós que, pegando eu, né? Que vim trabalhar com semente de milho especificamente, estou há 17 anos e me sinto hoje ainda que sou um aprendiz. Certo? Humildade é importante. E realmente. A humildade é importante. As coisas mudam todo dia. Surgem doenças novas, surgem ainda mais pragas no mercado, novas. O agronômico não é estático. Nunca. Exatamente. Então, por exemplo, quem se falava de cigarrinha há 17 anos atrás, quem falava de, por exemplo, bipolares, que é um assunto atual hoje, né, de doença, falando de doença, é que há 2 anos atrás não falava, há 1 ano atrás não se falava do Paraná. Na época de graduação, nem se falava de aplicação de fungicida no milho. Não se falava, exatamente, não se falava. Bom ponto, excelente ponto. Eu lembro que eu comecei a trabalhar em Palotina em 2007 para 2008, o milho bom era aquele que não precisava de fungicida. Hoje ninguém se atreve a falar que o milho dele não precisa de uma aplicação de fungicida pelo menos. Sim. Então as coisas são muito dinâmicas e muito rápidas, entende? Então, voltando à sua pergunta inicial.
De que forma contribuir mais para a formação do acadêmico? Uma sugestão. Uma assim. sugestão. E eu tive a oportunidade de dar aula também, tá? Eu dei Eu aula. fiquei Dei aula em sabendo isso 2020. rápido, mas eu não sei como que foi exatamente a história. Foi. Essa é a história para um outro podcast, tá? Mas foi uma experiência muito bacana. Eu dei aula 6 meses, né? No curso de agronomia da FAG, lá em Lá em Cascavel. Cascavel? Lá em Cascavel. Aham. Fui dar aula de máquinas e equipamentos. Mas você manjava. Não, Isso a aí gente manja, né? Quebra o galho, né? porque não sabia, a gente pedia para quem sabia, né? A Aham. verdade é essa, né? Você tem que sempre. Mas no mínimo a prática a galera fica A bem feliz prática com ficou você, legal. né? A prática foi excelente. Deixei o pessoal pilotar os trator, foi bacana, né? Lógico, consentimento da universidade, tudo Aham. assegurado, tudo certinho, né? Então, assim, o que eu quero, a minha sugestão para o senhor sempre é essa, Por sabe? Porque favor. eu vejo que os cursos de graduação são muito limitados e muito generalistas, Aham. entende? E tem que Sim. ser mesmo, não tem como mudar, Tem que entende? abrir o leque pra galera, né? Mas eu vejo assim, que quando eu estava dando aula e eu percebia isso, esse mesmo sentimento que o senhor tem, Uhum. me transmitindo aqui agora, é que realmente o aluno ele tá perdido. Ele tá ali e para onde que o vento tocar ele vai. E talvez a geração de hoje mais perdida do que era a Mais sua. perdido. E Uhum. eu vejo isso hoje, entende? Então, Uhum. você chegar hoje para qualquer aluno que está se formando, falar assim: e aí, o que você vai fazer o ano que vem? Ah, então vamos ver o que aparece. A maioria fala isso, vamos ver o que aparece. Então ele está disposto a fazer qualquer coisa. Tá errado? Não, porque cada um tem sua. O cara tá Uhum. precisando pagar a faculdade, ou vai casar, ou tá casando, ou tem filho. Cada um sabe das suas Apertando. necessidades, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho coisas que eu me arrependo de não ter feito pós-graduado. Por exemplo, uma delas é ir para os Estados Unidos. Eu poderia ter muito bem trabalhado um aninho ali, juntado uma grana e, ó, ido para os Estados Unidos, Aham. ficado 6 meses lá lavando prato. Não tem problema. Mas eu teria aprendido uma nova Pra língua, uma nova ter uma cultura. vivência, ter uma outra língua, E, né? sabe? Uhum. Então não fiz. Eu me arrependo por isso. Fica a dica aí pra quem tá ouvindo. Porque depois de casado, depois do mercado de trabalho há tanto tempo, se torna Nossa. impossível, praticamente. Como é que eu vou deixar hoje filhos e esposa em casa e vou ficar 6 meses? Até fazer uma aula de inglês hoje tá mais difícil, Tá né? mais difícil, entende? Tem um monte de Então se compromisso. limitam mais. Mas voltando à sua pergunta, é o extra. O que o Uhum. senhor consegue trazer de extra? Exemplo. Aham. Hoje você deve dar uma grade imensa de matérias na universidade, né? Bastante. Muito ligado a plantas daninhas e que é a sua Uhum. especialidade, tenho certeza, e grandes culturas, Sim. né? Mas, por exemplo, tem coisas que a graduação não traz, Uhum. né? Tem coisas que a graduação não traz. Workshopping, experiências no mercado de trabalho, levar pessoas de vários segmentos para conversar com os alunos. Aí, tô todo Trazer caminho. Eu te levei experiência. lá já, você Já lembra? fui lá já. Já fui lá já, entende? Então, eu acho assim que todo mundo que puder ir à universidade, e eu faço um pedido para quem está aqui do lado de cá também, que já está formado igual eu aí há 20 anos quase, se dispõe a ajudar na universidade. Isso. Né? Você está perto aí da universidade, na sua cidade tem universidade, faça contato, se põe à disposição, porque eu acho que esse relacionamento, essa troca de Pra experiência, sentir, né? Mais, né? não precisa lá dar uma palestra, senta lá na cadeira do professor e responde Aham. pergunta sobre o que é o mercado de trabalho, o que você faz, quanto ganha, o que precisa para estar lá, sabe? Eu acho que esse tipo de interação entre a universidade e o mercado é o que vai, de repente, falar assim, pô, E cara, isso pode ser importante desde o começo do desde curso, o né? começo, para Uhum. formar a pessoa. Eu lembro que eu levei, quando ajudava na disciplina de Introdução à Agronomia, alguém para várias pessoas, na verdade, para conversar lá. E não Né? precisa E ser só de ajuda, vendas, né? Aham. entende? Pô, um cara da Embrapa, Para ele sabe, um pesquisador, pegando de tudo. não um professor, Uhum. não um pesquisador da Pesquisador. Embrapa, uma cooperativa, uma consultoria, né? Aham. Hoje tem várias consultorias aí que estão ganhando, inclusive, um mercado forte. Isso. É uma coisa que já era há muito tempo no Cerrado, agora vem Tá vindo aqui se... para o Paraná, né? Uhum. Então, eu vejo assim, se a universidade conseguisse trazer mais para dentro de casa esse tipo, não sei, tá? Eu sei que o MEC, ele, não sei como é que é na universidade, eu sei Aham. da particular porque eu dei aula na particular, né? Então tá muito, tem Uhum. as diretrizes básicas do MEC. Sim, são similares, né? O que pode mudar, às vezes, é como é recebido isso dentro do ambiente Então, institucional, mas, né? por exemplo, por que não poderia ter uma matéria, por exemplo, falar do experiência no mercado de trabalho? Sei lá, tô chutando aqui. Aham. E aí o professor dessa matéria poderia trazer todo semestre cases e simular o mercado de trabalho para quem está se formando e mostrar um pouquinho mais de como é o Sim. mercado de trabalho. Você me deu uma ideia boa, porque eu e meu irmão hoje a gente ministra uma disciplina que chama, tem até um nome interessante, Consultoria e Extensão Rural.
Então a gente pode tentar convidar pessoas para virem ali e contar as suas experiências. Esse semestre mesmo a gente trouxe, até agradeço publicamente o Fernando e o Guilherme, que vieram dar palestras pegando seus nichos de mercado dentro das empresas aos quais trabalham, e eu pedi para eles contarem um pouco as suas experiências e as suas histórias de vida, né? E eles fizeram isso, e foi bem positivo, né? Talvez intensificar um pouco mais disso, né? Exatamente. E tornar o ambiente mais informal, talvez, para esse tipo de diálogo, né? Tem que ter esse diálogo, sabe? Porque imagina, eu me coloco eu me Uhum. coloco na cadeira de aluno que eu fui. Meu Deus, eu era muito, desculpa, mas muito sem noção. De verdade mesmo. Por Uhum. mais que eu já tava ali com meus 19, 20 anos, já, né? Não, E hoje em dia hoje parece que a adolescência está se prolongando um pouco mais. mas eu, um moleque, né? Um piazão. Aham. E assim, eu tive essa experiência com o mercado de trabalho, por quê? Porque eu saí lá da UEM e eu fui fazer estágio na cooperativa. Então lá eu Uhum. conheci o representante, eu fui rodar com ele, eu fui entender o que que ele fazia. Aí eu fui lá na cooperativa e eu ficava lá vendo o que que os agrônomos estavam fazendo, perguntando o que que ele estava fazendo, para me Aham. entender o que era o papel O dele, que é ser um o engenheiro que é agrônomo, ser né? engenheiro agrônomo de Uhum. cooperativa, entendeu? E aquilo lá me fascinou. Eu falei, cara, que massa, que legal, sabe? Eu Aham. gostei daquele ambiente. Aí eu olhava para os caras das multinacional que vinha lá, né, que hoje sou eu, né? E falava assim, o que que esse cara tá fazendo aqui, né, bicho? Daí eu ficava olhando o que É, que ele isso é interessante fazia. pra você se colocar no lugar do outro, assim, se É, visualizar naquela posição é e eu interessante, né? confesso, Porque quando você me perguntou até pelo WhatsApp, você falou assim, tipo, perguntou para dar uma descrição, falar quem é você, né? É uma das perguntas mais é difíceis de difícil, responder. né? Quem é você, né? E aí você se colocar como engenheiro agrônomo, se colocar como pai, se colocar como, né, quem é mãe, mãe. Então, assim, assumir essas posições não é uma reflexão fácil, Não né? é, Não entende? é, mas Então, é necessária. é necessário. É Então, necessária. assim, pra mim fez todo sentido aqueles estágios. Uhum. Porque eu fiquei me vendo naquela posição e enxergando o que eu podia fazer. É. Aí eu voltei pra universidade e falei, não, realmente é isso que eu quero. Só que o isso que eu quero ia dar certo, tá? Ia Aham. dar certo. O que aconteceu? Eu já estava, inclusive, com entrevista marcada para participar do processo seletivo da cooperativa e começar a trabalhar em fevereiro de 2008. Né? E Sim. eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha boas referências, tinha uma carta de recomendação, tava Aham. tudo alinhado, o meu propósito versus o que eu fiz anteriormente. Entende? Só Bem, que nesse meio termo, o que que aconteceu? Olha só como é que a vida nos trazem surpresas agradáveis, né? uhum. O professor Tel, abraço, professor Tel. Ah, esse eu sou fã também, hein? Se Professor não Tel. fosse ele, eu não tava na agronomia. Professor Telmo, fantástico. Um Mandou uma homem, um mensagem. homem usado por Deus Então, para ajudar muitas mandou pessoas. uma mensagem de texto no sábado à noite, mensagem Ah, de SMS, para todos os graduandos lá da UEM, tanto Moarama como Maringá, por causa da premiação? por causa. Não, e a Monsanto estava recrutando candidatos Quando você tava, né? quando eu estava na Ah, graduação, tá, e no achei que era último. recente. Não, Uhum. não. Daí mandou uma mensagem no SMS, ó, a UEM, a Monsanto está recrutando candidatos para participar de um processo seletivo em Londrina para assistente técnico. Uhum. Falei, rapaz, assistente técnico, que vai fazer isso? Deve ser algum cara que vai bater estaca, né? Por aí, vai, né? Não sei o que vai fazer, mas daí olha só como é que é a cabeça da gente, né? Eu pensei assim, bom, eu tô em dezembro, Aham. em fevereiro eu vou fazer o processo seletivo lá na cooperativa X, né? Uhum. Ah, Coamo, vai, vou abrir aqui. Eu ia fazer o processo para trabalhar na Coamo. E se não der certo, eu ia pra Cevada, ia tentar em outras cooperativas, né? Mas eu já tava como eu tinha feito Aham. estágio na Coamo, já tava Já marcada a tava entrevista para encaminhado. lá. Isso. E aí o que aconteceu? Falei, bom, eu vou lá, porque eu vou apanhar tanto nessa entrevista que eu vou entender o que que é um processo seletivo. E aí eu Uhum. volto, vou ter dezembro inteiro e janeiro inteiro para estudar. E aí o que eu for mais mal, eu tava muito preocupado com a parte técnica, sabe? Sei. Que eles iam Aham. me apertar, planta daninha, qual é, que produto E usar, as empresas estão, em geral, sempre mais preocupadas com o a perfil. parte de perfil, Aham. exatamente. Eu falei, bom, então eu vou lá, porque eu tinha uma preocupação gigante com essa parte técnica, sabe? Uhum. E não porque as notas também não eram tão boas também, né? Mas também não era ruim, né? Tava na Não, média não, ali, não, né? não vamos chegar nesse assunto agora, Não né? precisa falar as médias, né? Mas as médias eram boas, mas se apertasse, não saía muita coisa também, né? Então, assim, eu tava preocupado com essa parte técnica. E eu falei, não, eu vou lá, porque daí eu vou, né? Daí depois que eu sair de Uhum. lá, eu vejo o que acontece. Tá bom. No que eu sento no auditório, 200 candidatos. Eu olhei aqui lá e falei, rapaz, o que eu vim fazer aqui? Já bateu um gelinho ou não? Meu Deus, um gelo! E quando eu olhei, professor,
Aqueles 200 candidatos no saguão do hotel. Realmente era 200 e pouquinho. Lá depois eles falaram, né? Eu era o único de boné. Eu me desesperei. Falei, o que eu vim fazer de boné? De boné aqui. Fui no banheiro e taquei meu boné no lixo. Não tinha o que fazer? Eu não queria me destacar com boné. Fui lá, taquei o boné. Eu não usava boné ainda, pra começar. Aquele dia eu fui de boné. Fui lá e... Você foi aquele chaveiro ou não? Aquele monte de chave? Não. Fui, mas eu deixei no carro daí, né? Aquele monte de chave balançando na cintura. Tem que mandar esse podcast pros colegas Manda, de turma. vai, os caras vão assistir e vão dar risada. Nem lembrava das chaves. Meu Deus. Eu tenho foto dessa época, professor. Eu lembro bem. E... falei, bom, tô aqui estou, né? Vou lá. Eu entro no processo seletivo. Eu entro e olho pra frente. Lá na frente tinham acho que umas 10, 12 pessoas, psicólogos e, né? Engenheiros agrônomos, gerentes da antiga Monsanto. Aí quem tipo tava... uma banca, assim? Uma mesa, e era um formato em U. Todo mundo te olhando. Todo mundo olhando, um olhando pra cara do outro. Gigante a sala, um auditório gigante. Aí um dos caras que tava na frente olha pra mim lá, tá falando assim, ô Michel, é você que tá aí? Eu olhei assim, falei, ô mineiro, é você? Era o cara que, quando eu tinha feito estágio na Coamo, ele tava lá. Ele atendia a Coamo pela marca Decalb de semente de milho. Ou seja, num desses dias ele precisava de ajuda para abrir um milho, né? Para abrir as espigas lá. Aí você foi lá. E ele olhou assim e falou assim, bom, vou pegar aquele gordinho lá que tá fazendo nada, né? Que tá ali só lendo livro lá na cooperativa, né? Me empresta esse estagiário aí, vou ferrar com ele, né? Fui com ele ajudar, passei o dia com ele. A troco da boia, né? Que você sabe, né? Estudante pra ganhar um almoço. Nossa, se ganha um churrasco, então... Perfeito, fui com ele. Daí a gente foi na caminhonete, conversando. Contei minha história pra ele. É importante das redes e relacionamentos, né? Contei minha história pra ele, que eu tinha vindo do Mato Grosso, que meu pai, né, era agente de fazenda, papapá, que eu queria já trabalhar percebeu na que você era bom contador de história? Ficamos ali conversando aí durante o dia. E contar história é muito importante, né? E fui lá... Você que tá fazendo aula de oratória de novo aí? E fui lá, abri os espigas de milho, acabei com as mãos tudo, cortei tudo com aquelas elastiquinhas. Aí eu olhei pra ele assim e falei, rapaz, mas que vida difícil esse negócio de abrir espiga de milho, né? Ele falou, pois é, cara, mas é a profissão. Eu falei, rapaz, Deus o livre fazer isso aqui, né? Eu não quero mexer com isso não, depois de formado. Olha só. Onde que eu fui parar, né? E que bênção, né? Deu certo. E aí, quando eu entrei no processo seletivo, ele estava lá, me deixou mais... Eu fiquei mais confiante. Já baixou um pouco a adrenalina? Baixou a adrenalina, participei do processo, ouvi muito, tinha muita gente falando. Eu ficava ouvindo, prestando atenção no que o outro ia falar, eu prestava atenção. Não ficava prestando atenção só sabe? Prestava atenção, dava atenção pra pessoa. Quando alguém requisitava, eu falava. Levei, eu ouvi, tranquilo. E até aproveitando essa tua fala, muita gente tem percepção de que o cara que é o vendedor, é o cara que tem que falar um monte, né? Hoje tá mais pra ouvir do que pra falar, mais até, né? Mais pra ouvir do que pra falar, pra entender. Respeitar o ser humano, né? A empatia, você olhar pra pessoa e falar realmente, cara, o que ele tá querendo transmitir pra mim, né? Qual que é a necessidade dele? Ô, Michel, então assim, nessa lógica, assim, eu posso continuar fazendo prova oral, então? Com certeza. Perfeitamente. Ó, vocês estão meus alunos aí, ó. A gente coloca a galera numa banca e faz prova oral. Perfeito. Pra nós é bem divertido até, assim, mas pra eles eu acho que não é muito divertido. Assim como não foi divertido a tua entrevista também, né? Não foi, mas olha só, aqui do outro lado, aqui no campo, não tem papel pra você escrever. A prova é oral, meus amigos. O produtor vai perguntar pra você e você vai ter que responder oral. Tem prova que a gente dá um minuto, a gente vira uma ampulheta assim, aí e cai areinha, né? É assustador. Mas assim, no campo é assustador quando o cara te truca, não é verdade? Mas é isso que é o ponto. Aqui quando você é de frente pro agricultor, ele olhar pra você e falar assim, e aí, fulano de tal, o que eu aplico aqui? Gaguejou, perdeu. Entende? Então, se a universidade está fazendo isso, parabéns, porque lá você pode errar, lógico. Tem uns alunos que ficam magoados com a gente. Não, mas tem que fazer, porque toda pancada que você leva antes de começar no mercado de trabalho, toda o que te expõe antes, te deixa mais forte. Porque lá é um ambiente de treinamento É um ambiente para você errar, para você treinar, para você estudar, entende? Sim. Então tudo isso vai fazer... Onde o deslize ainda é aceito, né? É aceito. Aqui no mercado de trabalho, pro lado de cá, você pode errar? Não, mas vai. Sim. Entende? Porque ninguém é perfeito. Né? Mas quanto menos errar, melhor. Quanto menos errar, mais a chance de você ser próspero na sua área, entende? E não tem o certo e o errado também. Vamos dizer assim, nós somos engenheiros agrônomos, nós somos médicos das plantas, certo? Por exemplo, o senhor, lógico, né? O senhor tem muito mais conhecimento em plantas daninhas do que eu, particularmente, né? Não é minha área. Então, assim, o senhor chega lá, por exemplo, o produtor te chama, você chega lá e o senhor vai olhar lá e vai falar assim, ó, você tem que fazer isso, isso, isso.
É uma recomendação como se fosse um médico, certo? Certo. Aí, de repente, passa o Michel lá, o vendedor de milho. Pro outro, ô, para aqui, gordinho. Vem cá, o que eu faço aqui? E eu não sei que o senhor foi lá. E os nossos clientes adoram fazer isso, né? Perguntar para Adoram! 2, 3, 4, 5. Exatamente, e tenho certeza que não necessariamente os três vão responder a mesma coisa. Que bom seria se os três respondessem a mesma coisa, né? E Então, assim, é na muito questão de... apresentação você até mencionou a minha esposa ali como médica, né? Ela conta muita história para mim, né? E o agrônomo acaba sendo esse médico do campo, né? Esse médico da lavoura, esse médico da agricultura, esse médico do agro, né? E é uma ciência de muita causa e efeito, não é uma ciência exata, né? Então Exatamente. modula muitas coisas no campo. Os dependes que a gente usa são reais mesmo, né? A palavra que a gente acaba mais recorrendo na nossa vida. Agora, assim, quando fala certo e errado, em questões morais e éticas, eu tenho isso muito claro, mas questões técnicas, né? Ciência mesmo, hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Então, assim, quando a gente analisa até um pouco mais filosoficamente pensando, né? A gente, como a ciência mudou ao longo do tempo, não a ciência como um todo, assim, sendo quase abstrato, mas a ciência agronômica mesmo, né? Por exemplo, revolver solo era uma maravilha no passado, né? E hoje hoje se considera uma heresia revolver solo, né? Então, assim, hoje é o plantio direto, né? É igual o paradigma da doença no milho, que a gente falou agora há pouco, né? Primeiro era uma questão assim, eu não posso fazer, não tem por que fazer fungicida no milho, né? O milho bom não pode, não Na pode precisar de Tem que fungicida. ter sanidade, Tem que ter né? sanidade. E aí, hoje em dia, não é uma questão assim de opção, é uma questão de necessidade, se faz a aplicação no zero. Então, assim, realmente mudou os paradigmas, mudou os modelos, mudou as tradições de pesquisa que mudaram as recomendações. Então, assim, os dependentes são bem reais no campo, E a né? pergunta E é é, muito dinâmico. e a pergunta que eu lhe faço agora é o seguinte, será que o Ah, profissional mudou tanto? voltamos, Entende? voltamos à Voltamos pergunta à pergunta inicial. inicial. Voltamos. Entende o que eu quero Voltamos. dizer? Uhum, Porque assim, eu uhum. vejo hoje, professor, e assim, por que que eu estou aqui? É. E sabe? Pô, Michel, por que que você tá aí parado agora, gravando, né, num ambiente que não é o seu É ambiente? uma das suas missões. Entende? Mas assim, por quê? Porque eu vejo que hoje eu sempre converso e falo com pessoas, né, como o senhor, como outras pessoas que eu admiro no mercado de trabalho, bons profissionais da E agronomia. saiba que eu te admiro também. Entende? E o que que essa, por exemplo, eu tive esses dias conversando com o engenheiro agrônomo e eu, assim, eu fiquei com ele, horas conversando com ele lá em Marechal Cândido Rondon. E ele me contando a história dele, eu fiquei fascinado com a história dele. O cara atende há 30 anos a mesma carteira de clientes. 30 anos. 30 anos. Uau. Cara, eu nunca conheci um cara que ficou 30 anos na mesma revenda 30 anos também não. e eu nunca tinha conhecido. Uhum. Sabe? Então ele atendeu o pai, Uhum. hoje ele atende o filho e, em alguns casos, o neto. O neto. Entende? Uhum. E aí eu comecei, cara, eu achei esse cara uma enciclopédia, né? Eu falei, cara, eu preciso entender o que mudou. Uhum. Entende? E eu senti assim. Tem que trazer ele um dia aqui, então, pra Tem que contar uma trazer, história. mas aí que é o ponto, ele não quer. Ele não quer? Esse é o ponto. Entende o que eu quero dizer? Aham. Porque o que ele fazia há 30 anos atrás não é o que ele se faz hoje Não, mais, não é. entende? Não é. Ele tá Não tendo é. dificuldade hoje em lidar com o filho O perfil ou mudou. o neto da Uhum. fazenda. Por quê? Não tô falando porque ele é um cara velho, não é isso, ele é um cara jovem, tem 50 e poucos anos, não tem 60 anos, é um cara jovem, bem de saúde, inteligente. Pra Mas frente. pensa Uhum. nos prós e contras. Se eu tivesse esse cara, se eu fosse agricultor, Uhum. Michel Reck, e eu tivesse um agrônomo que conhece o meu talhão, Há 30 anos. cara, eu ia pra praia. Uhum. Esse cara atendia meu pai, meu Sim. vô. E não é só o conhecimento do local onde ele trabalha, do É ambiente, mas cara, entende o que eu quero dizer? é a confiança, né? A Confiança. credibilidade, que é uma das coisas mais importantes da Esse vida cara, profissional, ele né? repetiu 30 vezes, ou 31, não lembro o número exato, mas é próximo a 30 anos. Ele teve 30 vezes o processo de safra naquele mesmo talhão durante a carreira dele. Então ele testou variedade, ele testou clima, ele testou ambiente, ele testou, cara, ele viu tudo. Tinha que fazer uma pesquisa de estudo de caso com esse cara, né? Entende o que eu quero dizer? Só que hoje, o que ele me relatou? Que hoje ele tá tendo dificuldade. Eu concordo. Com as pessoas. E não é por causa da bagagem técnica, mas é por causa da comunicação. Por quê? Porque ele não é um cara que gosta de mandar mensagem. Ele não
não grava, não... Sabe, ele é um cara que ele tá fazendo as mesmas coisas que ele fazia 30 anos atrás, entende? Uhum. Até eu falei pra ele assim, mas por que você acha que você tá nessa dificuldade de se relacionar? De lidar com a De galera mais lidar nova, né? com o mais novo. Ah, Michel, ele me falou, tá? Não fui eu que falei pra ele, não. Ele me relatou. Ah, cara, pois é, porque hoje em dia essa pesada mais nova é mais rápida, e manda WhatsApp, e manda vídeo, e manda não sei o quê. E eu não, eu gosto de ir lá. Aham. Então ele tá muito ligado. A galera mais nova quer uma recomendação por áudio, por vídeo, muitas vezes, né? Assim, a gente sabe que isso não é o ideal, né? Mas assim, cara, a gente tem que tentar se ajustar um pouco, né? Pelo menos, assim, dar algumas ideias, alguns panoramas dentro da possibilidade que você tem de recomendação. Acaba sendo necessário você passar um áudio, passar uma mensagem, passar um vídeo, né? E essa troca, até porque aumentou muito nossa carga horária de trabalho, se a gente pensar, né? Nós estamos sendo praticamente empurrados a fazer muito mais do que nós fazíamos também no passado, né? Exatamente, Até entende? pelo digital, né? Então, assim, essa geração tá um pouco muito mais, assim, como que eu posso... Inserida nisso, né? Vou dar até um exemplo, assim, você tem TikTok? Tem. Você se imaginava tendo um TikTok? Nunca. Eu tinha um preconceito danado Eu TikTok. tenho, mas eu não faço dancinha. Eu achei que você fazia Não, dancinha. Mas você dancinha tem não. cara que faz dancinha, Não, Michel. não tem, não faço dancinha. E ó, por isso que eu não cresço em seguidor. A gente também. Não faz Entende? dancinha. O meu irmão me convenceu no começo desse ano porque a gente aprendeu um negócio que para alguns, especialmente que eles estão entrando agora na faculdade, Instagram já é coisa de tiozão, entendeu? Instagram já é uma coisa que tá ficando para trás. Tanto que o Instagram vem se atualizando muito também, né? Uhum. Porque realmente a geração tá muito ávida para coisas E o novas, né? TikTok é de pesquisa. Sim. Por exemplo, eu vou cozinhar em casa. Aham. Eu quero fazer um estrogonofe lá, um negócio diferente. Não é só aquele negócio de ficar na rolagem lá Não, infinita, não. Você né? Por exemplo, pesquisa? eu pesquiso Excel. Eu adoro Excel. Eu sou o cara das planilhas. Eu adoro, eu sou analítico. Cara, eu quero fazer uma fórmula diferente, eu digito no Google e não consigo achar. Aí eu vou lá no TikTok e digito como fazer fórmula C, comparando não sei o que, não sei o que. Cara, tem um louco que gravou que lá no TikTok, eu vou lá em um minuto, Perfeito. eu entendo como fazer aquela fórmula. O TikTok, ele virou um negócio assim que muitos dos nossos alunos, estudantes hoje, eles estão usando como fonte de informação, essa geração. A gente devia até conversando no bastidor, qual geração nós estamos? Acho que acabou o alfabeto, Acabou o né? alfabeto já. Agora estão emendando as Estamos indo letras. para outro alfabeto agora, né? Agora Talvez é o grego, já. né? Isso. Então, assim, essa geração ela procura conhecimento, procura informação do dia a dia no TikTok, às vezes, hoje. E é uma informação muito pronta, uma informação muito rápida, é isso que eles querem, né? Porque você vai pro YouTube, às vezes o YouTube tem muita coisa boa, né? Só que às vezes o YouTube é um vídeo de 12 minutos, 15 Uma minutos, hora. né? Uma hora. Dá pra ouvir numa viagem, tá, Dá gente? pra ver uma viagem, isso aí. Mas o cara vai lá, aí tem aquele negócio do YouTube do cara se apresentar, fazer gracinha, né? E falar pra curtir, daí e tal. E aí o cara não tá com saco pra isso. Ele quer ver um vídeo de menos de um minuto. É, rápido. Assim. E essa geração tá desse jeito. A geração de hoje tá muito assim. Tanto que até dar aula hoje é uma coisa meio complexa, né? Não é só pelo politicamente correto, que a gente não pode falar de tudo mais, porque tem que se restringir, tem o seu lado positivo e negativo disso, mas é uma questão muito vinculada a como manter esse pessoal preso no que você está falando, preso naquilo que você quer transmitir de conhecimento, sabe? Porque, não sei se é um TDAH coletivo, mas assim, eles dispersam muito fácil, eles perdem o interesse muito fácil, porque eles estão acostumados a acessar aqui e pegar um vídeo de um minuto, igual você falou, e já tem informação muito pronta aqui. Então, uma aula, você teve aula comigo de 4 horas, aula seguida. E é isso que eu faço ainda hoje. Cara, é exaustivo para os alunos isso. Você tem que fazer case, tem que fazer dinâmica. Se você fica falando todo esse tempo, ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta. Na tua época, a galera cansava, mas aguentava, ficava lá. Hoje já não mais. Não. Né? É outro nível. E aí? Esse é o grande desafio hoje para a universidade, né? É um desafio, é um desafio. É um desafio. Por isso que estão procurando, assim, a universidade, seja as públicas, especialmente as privadas, elas estão muito antenadas com essas novas tecnologias para tentar manter o aluno mais engajado, vamos supor assim, na aula, entendeu? Dinâmicas, e aí tem com dinâmicas, né? ferramentas, né? Hoje se fala em sala invertida, hoje se fala em estudos em grupos, problematizações que nós não tínhamos na época que você fez a graduação. Então, esse aspecto... Não tinha nem papel no... Professor, não tinha nem papel. Eu acho que não tinha nem ventilador na sala, né? Não tinha nem ventilador na sala de aula. Tem uma turma depois da sua que depois de um CA fez uma vaquinha lá e compraram o ar-condicionado. Foi na minha gestão do centro acadêmico. Nós compramos. Parabéns, então. Foi difícil, hein? Foi na sua gestão? Foi na minha gestão. Eu lembro que teve uma gestão do CA que fez isso. Parabéns, parabéns. Foi lutado conseguir aqueles ar-condicionado, hein? Galera. E vocês estão fazendo faculdade, vão fazer aí, lembra que você tem que dar sempre um retorno para a sociedade, né? Um dos retornos é esse, né? Tem que contribuir com a valeu a pena, né?
Mas eu lembro que naquela época era outro nível, né? Até pelas dificuldades. Então parece que, assim, algumas facilidades acontecem, essa galera tem muito mais acesso à informação, que não necessariamente é conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? Coisa. E ao mesmo tempo parece que o negócio não tá rendendo como deveria render, né, Michel? Mas, Não. e eu lembrei de novo de uma vez que a gente tava junto na defesa do TCC, você lembra disso? Ai, meu Deus. Do que o senhor vai contar agora? Eu fui até expulso da sala, você lembra? Não lembro. Não lembro. Ô, Fala, conta aí que eu lembro. Eu fui falar um negócio e o cara falou que não podia falar. Ah, não podia me ajudar? É. Ah, é você verdade. lembra disso, né? É verdade. Eu era tão teu parceiro que eu fui lá tentar te Fui ajudar tentar ainda, me né? ajudar na defesa lá da fazenda, lá com o Titicaca. Lá em Boa Esperança. Verdade. Mas aí, assim, eu vi, assim, você tomou as porradas boas naquele TCC, né? Foi bom. Mas a nota foi boa, hein? A nota foi boa, no final ele sobreviveu. Depois, a nota foi boa. O louco foi boa. Mas o Michel, além de sobreviver, ele sobreviveu com resiliência, né? Forte, né? Firme ali, né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo essa questão da... Eu não sei como que eu posso me dizer, me ajuda, Michel, na palavra. Porque, assim, essa galera tá muito, assim, do momento, sabe? Aquele 1 minuto que ele vê do videozinho ali, e parece que a vida virou tudo aquilo. Né? Imediatista. Virou tudo isso. Tudo é muito imediato. Mas eu posso falar... Tanto que não vai ter hoje um profissional que fica 30 anos mais naquele mesmo local. É esse o ponto que eu ia falar pro senhor agora. Nós temos dificuldade hoje de reter os profissionais tanto tempo numa vaga. Entende? Então, essa... Eu posso dizer assim, quase que essa ansiedade, sabe? Coletiva, dos mais jovens. Hoje você não tem profissionais que fiquem, sei lá, 10 anos numa mesma posição. Se ficar 2 é muito já, não é? É muito, é velho, tiozão. Tiozão de entende? empresa. É tiozão de empresa. Então, assim, eu vejo que as coisas são muito rápidas, muito... hoje tudo é rápido, sabe? As pessoas, por exemplo, quando você tá... Eu falo por isso também, eu também tomo essa vacina também de ansiedade, né? Então, você fica 2, 3 anos numa posição, você já quer algo novo. Né? Então, assim, você quer algo novo, você quer novas experiências, você quer... Entende? Só que o que eu percebo, assim, que essa geração nossa talvez não tenha essa sensibilidade, é de entender que existe uma preparação pro próximo passo. Entende? Às vezes eles entram querendo ser patrão. Já quer ser ele já não quer criar calo na mão. O da galáxia, né? Exatamente. Tem um processo de preparação antes. Entende? Então, assim, eu vejo que hoje, o que falta, na verdade? Esse autoconhecimento. Como existia na minha época também. Mas hoje eu vejo que existe mais ainda. O autoconhecimento que vai te trazer uma direção para você entender o mercado. Vou citar um exemplo aqui. O senhor trouxe alguns exemplos, assim, muito bacana. O primeiro deles. O aluno hoje ele está mais conectado, né? O estudante muito conectado e tal. Mas aí que tá. Essa conexão hoje é para receber conteúdo ou para transmitir conteúdo? Porque assim... produção de conteúdo, entende o que eu quero dizer? Vou citar um exemplo bem do dia a dia. O cara se formou, ele sabe mexer no celular melhor que nós dois. Com certeza. O cara manja de tudo, o cara tá ali, sabe mexer no TikTok, sabe mexer no Instagram, sabe mexer em tudo. Os aplicativos todos. Sabe medir área pelo celular. O cara tem tudo hoje de tecnologia dentro da mão. Acessa muito mais rápido que nós. Perfeito? E ele não entende. E aí que tá a questão do autoconhecimento, entender a necessidade do cliente e olhar para frente. São esses 3 pilares, né? Como é que o senhor falou antes? De onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. É a base, certo? Sim. Então vamos lá. Pensa bem, se o cara manja de tecnologia, o cliente dele, né, o produtor que está do outro lado também, que hoje tem uma idade média muito baixa no Brasil. Hoje o Brasil tem uma das idades médias de produtor mais baixas do mundo. Especialmente quando compara com os Estados Unidos, né? Exatamente. Então é um cara também tecnológico que está ali, que está olhando o TikTok, que está olhando... hoje você pega essas máquinas, eu vejo os caras cantando, né? Tipo, piloto automático e o cara aqui no TikTok, ó, no YouTube. Sim. E só de vez em quando... Quando não faz transmissão ao vivo que tá trabalhando ainda. Que tá trabalhando, entende? Ou quando apita alguma coisa, o cara olha pra trás pra ver, essa linha aqui entupiu, deixa eu parar. Entende? Então, hoje o cara tem tempo pra estar conectado, inclusive durante a operação. E pra pilotar essas máquinas, essas operações todas aí, que... Não é? Eles são muito mais hábeis que nós também. Sabem? Eu não sei. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa filosofia é que se o cara sabe fazer, o cliente dele precisa, por que ele não faz? Entende o que eu quero dizer? Vou citar um exemplo. O cara se formou, ele é promotor nosso ali, vendedor de milho. Só não menciona o nome, né? Não, qualquer um deles. O cara é promotor, certo? Ele vai lá visitar o produtor. O produtor, às vezes, não tem nem tempo de ir lá e tal, mas ele vai lá, roda a lavoura,
olha o híbrido, olha o soja, olha a cultura, olha tudo. No máximo que ele faz é tirar uma foto, de repente, e manda pro agricultor, ó, fui lá, assim, assim, tá bom, percevejo, doença, planta daninha, papapá, minha recomendação para você, tudo escrito, ou liga pro cara, ou passa na fazenda e fala. Uhum. Você concorda comigo que ele acessou uma pessoa, no máximo, naquele momento? Sim. Se esse cara olhasse para a oportunidade, olhasse para o futuro, pô, cara, já tô aqui, eu tenho um telefone bom, a câmera boa, cara, custa ele pegar e falar o que ele tá vendo ali, falar. Ó, tô vendo aqui tantos percevejos por metro quadrado, tô vendo aqui tal planta daninha. Nessa área aqui eu vou recomendar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não precisa nem falar o nome do produtor. Por causa disso, disso, disso. Pá, joga na rede. Sim. Joga na rede. Michel, aproveita o momento. Mas ninguém vai ver. Como é que você sabe? Uhum. Ah, mas eu tenho dificuldade de falar. Quem não tem? Todo mundo tem, né? Todo Ainda mundo mais tem. na frente de uma câmera. O senhor não tem. O senhor já tá, né? Agora, assim, por mais que o senhor fale, Michel, você é um cara comunicativo, você... né? Realmente, eu gosto de falar em público, mas assim, as meninas... A Aline vai dar risada ali agora. Ali, nos bastidores. Cara, a primeira vez que eu sentei aqui pra gravar 6 meses atrás, eu não suei, eu derreti. Mas por quê? Porque é um ambiente novo. Mas pra todo mundo. Mas se não tem tensão, não tem graça também, não é? Entende? Tem que ter uma emoçãozinha no que você faz, né? Então, assim, cada vez que vai fazer algo novo na sua vida, você vai sentir aquele friozinho na barriga. Uhum. Então, se você vai lá no produtor, você vai gravar um vídeo, você não se sente confiável, né, confiante em fazer aquele vídeo... Grava longe dele primeiro, né? Não, mas grava só pra você. Isso. Grava 20, vai 30 testando. E não publica nenhum. Aí vai até ficar bom. Persistência, resiliência, né? Exatamente. A prática leva à perfeição. Entende? Perfeito. Então você grava lá 20, 30, 40, me chama, não, eu sou ruim mesmo, grava 100. Uhum. Eu duvido que no 100º vídeo você não vai estar falando melhor. Um deles vai ficar bom, né? Entende? E aí, quando se sentir confiante, não coloca nas redes sociais. Manda só pro produtor, então. Uhum. Aí ele vai pegar, muitas vezes, não vai nem te responder. Ai, meu Deus do céu. Não tem problema. Mas se ele pegar esse vídeo seu e colocar num grupo de produtor... Aí eles adoram fazer isso, hein? Entende? Ó, o Michel passou aqui... Cuidado com os vídeos que vocês gravam, tá? Entende? Ele passou aqui, ele viu que eu tô com um problema assim, 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 e recomendou isso. Olha que bacana, vê se... Cara, vira uma pólvora isso. De repente, por mais que você ache que você não tá influenciando ninguém, que você não tá, né, demonstrando o seu trabalho, o seu conhecimento... Cara, se aquilo lá for pra 10, 20, 30 produtor no dia... Só o ato de você ficar se gravando ali várias vezes, você tá se auto-influenciando, né? Você tá se colocando uma meta, você tá colocando uma pressão sobre si para tentar fazer algo melhor, né? Já é um progresso. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, hoje o que eu falo assim pros meus meninos que trabalham comigo, né? Eu sou gerente de vendas. Se você tem, sei lá, 10 horas no dia, 8, 12, depende do dia, né? Pra visitar o cliente. Cara, da forma normal, natural, você consegue visitar quantos no dia? Aqui no Paraná o módulo é pequeno, um produtor perdoa. Tá, Michel, eu sou eficiente, eu consigo visitar 6 agricultores no dia. Corre, né? Eu consigo efetivamente ter boas conversas e 2 horas entre um e outro, 12 horas de trabalho no dia, eu consigo visitar 6 clientes. Ó, você é um cara top. Duvido você fazer isso 30 vezes no mês. Duvido. Duvido. Você tem energia para acessar 180 agricultores no mês. O cara tem que ser um monstro para fazer isso. Agora, um conteúdo bem feito. Bem editado. Certo? Se você colocar no Instagram, no TikTok, no YouTube, duvido que você não consegue 180 visualizações no dia. Michel, mas não é a pessoa que eu quero. Não importa. Daqui a pouco, você vai escalando. Dos 180, tem 10 que são pessoas que você quer realmente que... Esses 10, daqui a pouco vira 20, daqui a pouco vira 30, daqui a pouco vira 1000. O negócio vira... E você gera muito valor em cima do teu trabalho, né? Entende o que eu quero dizer? Gera muito valor. Então, assim, hoje quem trabalha sem a tecnologia tem que trabalhar muito mais para ter os mesmos resultados de quem tem tecnologia. Mas não ache, viu, galera, que vocês vão ganhar a vida como youtuber tão fácil assim, tá? Não é. É associar o que vocês... pega bem o que o Michel falou. É associar o que vocês estão fazendo com a tecnologia. Com a tecnologia. A gente na academia muitas vezes fala isso de popularização e divulgação da ciência. Mas isso é popularização e divulgação do que você está fazendo na prática, já no campo a campo, né? No dia a dia, no lidar seu. Então isso é necessário, né? Não só fazer, mas mostrar que está fazendo também, né?
Exatamente. Ser visto, né? Ser visto. Agora, assim, não tente achar que você vai ser um grande youtuber que vai explodir aí, porque isso não é para muitos, né, Michel? A gente sabe que muitas vezes, assim, e isso, putz, não acho que a tua vida vai ser isso. Né? Você tem que pensar em capitanear em cima disso. Porque, É dessa assim, forma que você falou. é dessa forma. Eu entendi desse jeito. Exatamente. Entendi Porque, desse assim, jeito. a questão não é você ficar famoso na internet. Não é Não, esse o não. ponto. O ponto é você treinar, Isso. é você se aperfeiçoar. Automaticamente, quando você tomar a coragem de fazer um conteúdo como esse, você vai ter que estudar mais. Uhum. Você vai ter que se preparar mais. Entende? Por exemplo, tem um colega que eu admiro ele há muitos anos, é um cara fantástico, o Eduardo Salvático, Torpedo. O senhor chegou a conhecer ele. Ele é aqui da região de Goerê, tá? Hoje ele tá famoso aí no Instagram da vida, e ele ganha vida hoje dando consultoria, tá? Um cara muito inteligente, adoro ele. E um dia eu encontrei ele prestes a dar uma palestra, né? Uma apresentação, e eu entrei no carro dele, cara, ele tava com um punhado de livros assim, ó, apostila, tudo rabiscado e tal. Olhei pra aqui, e ó, ele tá formado já há 20 anos, igual eu. 18 anos. Olhei pra ele e falei assim, Torpedo do céu, o que é isso? Ele falou, rapaz, a partir do momento que eu comecei a botar minha cara na tela, a minha responsabilidade aumentou muito mais. Hoje eu estudo 2, 3 vezes mais do que eu estudava antes. Entende? Então, essa autocobrança automaticamente também vai fazer você estudar mais, se preparar mais, ler mais. Entende? Ô, Michel, você que é coach aí também, quantas horas a pessoa tem que ter mesmo? Dedicar um tema para ficar especialista nele mesmo? Você lembra disso? Tema, né? Depende o que, né? Tem pessoas que falam que é 60 horas, tem gente que fala que é 80 horas. Um hábito é 21 dias, né? O hábito é 21 dias, é isso. Um hábito novo é 21 dias, 21 né? dias. Mas assim, a partir de 30 horas eu acho um bom tempo já Por exemplo, nós estamos aqui com 12 horas de podcast, né? 12, 15 horas, né? Porque uns passam um pouquinho, como esse já passou, né? De 1 hora. Entende? Agora que eu tô vendo o relógio ali, ó. Já passou de 1 hora. Então, assim, eu acho que depende muito do que, né? Do que né? vai fazer, né? Sim, eu concordo. Mas essa prática... Mas um nível mínimo seria 30 horas. Umas 30 horas eu já imagina o cara gravando esses vídeos todos aí, em diferentes temáticas, mas assim, vamos supor que ele seja especialista ou produza vídeos assim, na tua área, milho, vamos supor assim, né? Parte de sementes de milho, tecnologia de milho. Depois de gravar 30 horas de videozinhos ou vídeos que não precisam ir para o Instagram, para um TikTok, mas para um grupo do WhatsApp, por exemplo, isso já vai render um nível de conhecimento para ele fantástico, né? Então, assim, se ele baixar aquele nível daquela síndrome de raciocínio muito rápido, de hiperatividade que ele tem em conseguir focar em coisas como essa, né? Porque uma das coisas que muito falta nessa geração é foco também, né? Foco. Falta para mim, para você, falta para todo mundo, mas o foco, eu vejo que esse foco é o que eu falo que dificulta até manter concentrado um aluno numa aula, por causa que ele dispersa muito fácil, né? Os vídeos serem curtos estimula isso também, né? Então, tudo isso vem sendo estimulado pelas próprias tecnologias aos quais eles estão inseridos. Então, eu não sei como domesticar isso direito ainda, né? Eu tô tentando aprender. Você também tá tentando aprender? Estamos tentando. Nós com 40 anos estamos tentando ainda. Então... Mas esse é um desafio para mim, para você e para quem tá nos ouvindo, né? Especialmente para essa geração mais nova, eu acredito. Exatamente. Penso dessa forma. Com certeza, Tá? todo Penso momento. dessa forma. Então eu vejo assim, que é tudo não existe uma receita de bolo, né? Não. E cada um vai ter um perfil, né? Você falou que é analítico, cada um vai ter a sua personalidade, a sua característica que vai imputar na sua vida profissional e tem que tentar domesticar isso aí para canalizar para o bem. Exatamente. E não necessariamente aquilo que você você não pode mudar. As pessoas pensam assim, falam assim, Michel, mas eu nasci assim, eu sou assim a vida toda. Não necessariamente. Por exemplo, eu há 6 anos atrás, quando eu fiz fazer uma autoavaliação para entender meu perfil de pessoa, eu era muito falando coach, né? Você puxou agora, eu lembrei, né? Eu era muito um perfil muito gato. Aquele cara gato, analítico, né? Ou seja, aquele cara bom de relacionamento e tal. Mas imagina animal gato, né? É um cara bom de relacionamento, é um cara que é amoroso, só que ele evita conflito, ele evita embate, né? Com o outro, ele foge. Só que ao mesmo tempo ele é um cara que se dá bem com todo mundo, só que evita conflito, sabe? De novo. Bem gato mesmo. Bem gato. E para vendas, eu percebi durante esses anos estudando, lendo, aí que tá, né? Eu até... Não para no tempo, né? Entende? Por exemplo, eu tô com 41 agora, até os 35 anos, eu tinha lido talvez metade de meio livro.
metade de meio livro. Uhum. Não, na boa. Eu lia quando eu era Tinha uma certa alergia. Parecia uma criptonita pra você, assim. Exatamente. Pra mim, assim, acho que nem na época de colegial eu lia os livros. Na boa, não gostava de ler. Não gostava de ler. Certa alergia, de 35 anos pra cá, depois que eu comecei a me identificar mais com vídeos e eu percebia que eu precisava melhorar muito o meu vocabulário, demais, e preciso ainda, né? Por isso que eu tô aqui hoje. A leitura se tornou um hábito para mim. Construir esse hábito é importantíssimo. Eu tenho hoje, estava fazendo minha galeria ali, eu tô com mais de 50 livros lidos. Né, e fica uma outra dica para quem tá nos ouvindo também, né? Hoje o vídeo é bom, os cursos são bons, mas, cara, ler livro é muito importante. Essa capacidade de abstração que você adquire lendo um livro, esse conhecimento, essa linguagem que você falou. E livro exige uma outra coisa que é difícil num vídeo: concentração. Porque o vídeo do Instagram é um minutinho ali, o vídeo do TikTok. Mas, cara, o livro, para você ficar preso ali, é um exercício de foco, de concentração que você tem que ter. Isso serve muito. É muito bom para a vida profissional. Cara, e eu tenho meta hoje. A minha meta é um livro por mês. Tem que terminar um livro, independente da espessura. Da espessura se dele, é 500 se for páginas, assim, né? Se for 500 páginas, for 200, não importa. Eu termino ele até dia 30. Tem vezes que eu me apuro e falta 2, 3 dias eu vou ali, ó. Mas eu termino até dia 30. Uma outra coisa que você mencionou agora, que eu não sei se você provavelmente deve fazer, eu também faço, assim, uma listinha de metas mensais, uma listinha de metas anuais, uma listinha de metas, assim, de longo prazo, né? Anuais. Isso é uma coisa que falta muito na geração atual também, por causa daquela questão de propósito que a gente mencionou lá atrás, porque eles não têm muitas vezes a visão do que vai ter. Nós temos esse defeito, todo ser humano tem esse defeito, né? De muitos anos. E eu fico olhando. É importante, não é? Cara, nossa, eu fico olhando essa listinha que eu tenho salvo na minha galeria. Às vezes ela dá umas fraquejadas, né? Cara do seu peso. Nossa, eu fico olhando assim, meu Deus, eu comecei o ano com tantos quilos. Eu prometi que esse ano eu ia terminar com tanto. Eu ia ler tantos livros. Eu li. Não, os livros eu cumpro. Né? Eu ia fazer tal coisa, não fiz, tal curso, não fiz, eu fiz. Daí eu fico revisando essa lista, né? E eu tenho essa lista faz uns 10 anos já. E eu recomendo uma coisa, aproveita assim, uma coisa que eu aprendi, assim, tem um autor americano, Ben Carson, tem vários livros dele traduzidos para o português, e ele foi até pré-candidato aos republicanos nos Estados Unidos, é um cara bem religioso, né? E eu li vários livros dele e um deles era Sonhe Alto. Então, assim, quando você pensa, cara, nessas metas, por mais que você não atingiu ela, mas joga elas lá em cima. Né, coloca elas num nível para jogar você sempre para um patamar maior. Como diz o Paulo Lemon, né? Sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo esforço, né? É o mesmo esforço. Exatamente. É o mesmo esforço. Pô, sensacional, professor. Eu sei que tá estourando tempo, mas eu só queria enfatizar uma coisa, aproveitando até essa oportunidade aqui. Partindo pro final, mas partindo pro final. Eu sei que o tempo já estourou, né? O Michel tá olhando a hora aí. Mas aproveitando que o tema, assim, o podcast é muito voltado para essa questão de vendas, né? E que a vendas faz parte de toda a nossa vida. Mas falando especificamente do agrônomo vendas, né? O agrônomo vendedor, né? Não tenho preconceito, sabe? Assim, falo para os meus alunos, né? E falo para todo mundo que está nos ouvindo. Porque isso tem que ficar no passado, né? Realmente, assim, havia o preconceito na tua época, ainda há hoje, infelizmente. Mas a gente tem que tentar mudar isso, né? A gente tenta fazer isso um pouco na academia, você tenta fazer isso num podcast como esse. Vencido esse preconceito, corra atrás de informações, de técnicas mesmo. Faça curso. O Michel vinha falando nos bastidores há pouco para mim que ele está em qual curso? Quantos cursos de oratória você já fez? Acho que é o quarto já. É o quarto já. Sempre tem coisa nova para aprender, entendeu? Se atualizar, a própria dinâmica de oratória, isso é oratória que a gente está fazendo. A própria dinâmica de oratória muda muito com o tempo. E vocês que estão em mídias sociais, é oratória isso também, de certa forma. Então, procure se especializar, procure se aperfeiçoar nesse nicho de vendas, né? Se você quer seguir esse caminho. E se você não quer seguir esse caminho, não tem nenhum caminho na mente, procura criar um caminho. Procura criar um propósito quanto antes. Não deixa para depois. Não deixa para depois. Assim, protelar missões, sonhos na vida é tipo postergar, jogar para frente o tratamento de uma doença. A gente fala isso em planta daninha muito, né? Deixar de fazer o manejo agora é como jogar para frente o tratamento da doença. E a nossa vida, muitas vezes, pessoal, profissional, cara, pode estar igual um câncer em metástase. Ele está arruinando por dentro a nossa vida e a gente não percebeu isso ainda. Então, procura criar um sentido, um propósito, uma missão em todos os aspectos da sua vida, inclusive o profissional. Né? Se você quer partir para vendas, parte com tudo, né? Não deixa para depois, né? Começa agora. Começa a entender o que você precisa para chegar lá. E tem um detalhe, às vezes assim, eu lembro, por exemplo, da minha própria jornada profissional, né? Assim,
quando eu dei aula para vocês, foi o primeiro ano de experiência com aula mesmo. Isso foi em 2006. A gente começou conversando sobre isso. Eu não tinha a mínima vontade também de trabalhar com docência, nunca valorizei, inclusive, como deveria ser valorizada a profissão de professor. Né? E a minha percepção não era trabalhar com um público direto, igual assim, o pessoal de vendas trabalha, ou um docente trabalha. Porque o docente está vendendo conhecimento. Entendeu? Não era a minha vontade, meu desejo. Meu desejo era ficar numa bancada, laboratório, no campo, fazendo pesquisa, entendeu? Minha vontade era fazer mestrado, doutorado para ser pesquisador. Eu larguei meu trabalho na área comercial para ser pesquisador. Só que, cara, foi tão massa da aula. Foi tão gostoso sentir a recepção de vocês, os olhares de vocês, né? E foi uma coisa, assim, que marcou a minha vida de tal forma que eu falei, vou ser professor. Olha só que legal. Então, assim, aqueles momentos, aquelas experiências que eu tive, então, assim, experimente. Então, se você está na graduação, especialmente quem está na graduação estudando ainda, cara, se você não teve uma experiência com um RTV, com uma cooperativa, com um cara de pesquisa, procura experimentar desde o primeiro ano. Vai passando por esses momentos. Porque às vezes você entrou na graduação querendo ser RTV, porque você achou massa e tal, se comunica bem, já tem isso de natureza. Mas será que é isso mesmo? Vai fazer um teste, né? Vai fazer um teste. Faz o estágio, como o Michel fez, como eu fiz, como muitos fizeram, né? E tá formado, não se encontrou ainda. Puxa, tenta se encontrar. E hoje tem tantas ferramentas, né, tem cara? Tem ferramentas que auxiliam isso. Tem muitas ferramentas que auxiliam. Na verdade, tem que se conectar. Essa é a grande mensagem, né? Tentar se conectar e aproveitar as oportunidades. Porque existem, tá? Hoje, qualquer área que você for, as pessoas, de certa forma, estão abertas a ajudar. Abertas, entende? Mesmo depois de formado. Não baixa a guarda, parte para cima. Vai mesmo com o negócio. E se você não tem, por exemplo, um atributo, por exemplo, o Michel falou assim, o Michel sempre foi bom de comunicação, né? Mas assim, tem gente que tem dificuldade. Eu tô conversando com o Michel olhando no olho, assim, mas eu nunca fui de olhar no olho, entendeu? Então assim, às vezes você pode até estar enquadrado num nível de autismo. Meu irmão, por exemplo, ele tá no espectro de autista. Ele é professor universitário, trabalha com palestra, entendeu? Então assim, tem TDAH também, né? Então assim, eu tenho um déficit de atenção. Eu não tenho hiperatividade, não, mas tenho um déficit de atenção muito grande, entendeu? Mas a gente tem como, de certa forma, trabalhar tudo isso, né? E se a gente não consegue trabalhar isso emocionalmente, com psicólogo, com treinamento, tem medicamento também. Pode ser uma ferramenta. Então, assim, hoje eu consigo olhar no olho, entendeu? Hoje eu consigo estar diante de uma câmera. Então, assim, é fácil. É igual o Michel falou. Claro que não. Ele mesmo mencionou agora há pouco, derreteu na primeira vez, né? Cara, e se não tem um pouquinho de emoção, a vida não tem graça, né? E se torna natural. Isso. Hoje eu olho para esses montes de câmera aqui, para mim, não tô nem ligando mais para elas. Olha luz aqui pro outro lado e tal. E se da tua vida, você falou do colega de 30 anos aí, não sei quantos anos você tá na profissão, quem tá nos ouvindo aqui, mas você tá virando monótono, tá virando rotina e isso tá meio cansado para você, porque tem gente que não cansa, né, de rotina. Vai ter gente que cansa. Procura um novo desafio, parte para cima de outra coisa. Algo novo, procura emoção, procura desafios novos para, inclusive, crescer profissionalmente, né? Sensacional. Que ótimas dicas, hein? Meu Deus do céu. Eu acho que nós viajamos aqui, estouramos bastante tempo. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor. Obrigado pela oportunidade. Nada do que eu não imaginava, tá? Nada que eu imaginava. Chamar um professor, olha só, chamar um ex-professor, amigo há quase 20 anos. Faz bastante tempo, hein? Né? Com faculdade, né, já passou pelo UEM, agora no FPR, professor e filósofo. Você acha que não ia dar um conteúdo bom? Tinha que dar um conteúdo bom, Outro dia cara. nós podemos vir aqui de novo só para filosofar mais, né? Só para filosofar mais. É sensacional. Não, eu estou à disposição, tá, Michel? Tanto assim para vir em outros momentos aqui, quanto para a gente fazer outras ações, seja online, seja presencial, né? Seja parceiro de longa data. A gente se encontrou, inclusive, a última vez que a gente conversou, inclusive, um pouco sobre isso, né? Foi lá naquele... Em Maripá, das orquídeas lá. Lembra? Então estamos sempre rodando por aí, se trombando, né? Então, assim, Deus abençoe que a gente tenha muita oportunidade para estar interagindo ainda no futuro. E eu estou à disposição, tá? Tá convidado para ir na universidade, tá convidado para ir na Crop, que é a nossa empresa quando nós somos sócios ali em Maripá. Então tá convidado para participar. Eu passo lá todo dia, fico olhando. Você vê ali, né? Opa. E por favor, assim, olha, eu não posso falar pela galera da UFPR ali. Eu falo por mim. Mas assim, eu vou levar esse assunto para a galera do Centro Acadêmico e a gente espera contar com você numa próxima oportunidade na Semana Acadêmica para estar dando a palestra, estar conversando com o pessoal. E se não for oportuno na Semana Acadêmica, seja em outros momentos, como uma aula, como um bate-papo em alguma disciplina para a gente aproveitar. E a gente tem um grupo de pesquisa lá, então você está convidado também para um dia trocar experiências no nosso grupo de pesquisa. Assim como para pegar uns estagiários de vez em quando também. Com certeza, a gente precisa muito, inclusive. Sim, muito. Falta, né? Esse tipo o bom estagiário já sai empregado, fica a dica aí, gente. Mas com certeza, nós precisamos o tempo todo.
E falar uma coisa pra vocês, por mais pessoas que tem hoje formado, mas a gente tem dificuldade de arrumar pessoas que realmente estão afim. Sim. Sabe, professor? Hoje a gente tem dificuldade. Com pegada, né? Com pegada. Com pegada, entende? E graças a Deus, todos os nossos alunos que estão lá no nosso grupo de pesquisa, que é o Supra, né? Que é uma empresa júnior também. Acho que você também participou dos processos de criação de empresa júnior na UEM, né? Você sabe como que é a dinâmica. Graças a Deus, todos eles que pegam estágio no final do curso, eles já saem empregados já, né? Meu Deus, eu vejo o pessoal da Supra com os uniformezinhos deles o tempo inteiro. Tô rodando em Pelotina, aquela região ali. Olha pra cá, lá, o Supra. Eu tô achando que tem mais alunos da Supra do que do mercado de trabalho ali em Pelotina já, viu? Estão mostrando a cara, né? Estão mostrando. Vitrine, isso é importante, né? Vitrine. Todo mundo conhece, pode ter certeza. Professor, obrigado, irmão. Muito bom mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Sei que a sua agenda também é hiper bom que a gente corrida, né, cara? Encaixar, né, legal. Hoje. Chamar também o seu irmão para estar aí, vou avisar ele, chamar ele para vir um dia ele aqui. Ele fala muito bem também, tem um apreço muito grande pela sua família. Que bom, né? Muito obrigado, e Deus abençoe a família também, amém, amém. E foi um prazer, né? Foi uma honra estar aqui com você. Espero para quem nos ouça também possa ser bem proveitoso, né? E por favor, dê dicas para próximo. Quem sabe um assunto que a gente conversou aqui, não deu tempo para explorar bastante, a gente possa numa outra oportunidade aprofundar mais, né? E não fique magoado, tá? Pelo que a gente falou das novas gerações. Acho que foram só ideias, só pensamentos. Filosofar, né? Isso. E tem muita coisa positiva, sempre muita coisa que a gente pode melhorar. Não digo negativa, coisas que nós podemos melhorar, né? Então tá bom. Eu ia fazer um encerramento aqui agora, falar pro senhor assim, fale uma mensagem. Mas o senhor já fez a mensagem, né? Já de encerramento ali, foi sensacional. Então, professor Leandro, mais uma vez, obrigado, valeu, tá? Deus abençoe pelo seu tempo. E fica aqui com a gente, né? Então, no próximo episódio, vai ter dificuldade agora a gente trazer um tema tão descontraído como foi esse agora, mas com certeza vai ter um próximo. Nos acompanhe nas redes sociais. Posso fazer propaganda também? Vai lá. Por favor, né? Nos acompanhe nas redes sociais. Nosso canal no YouTube é Professores Alfredo e Leandro, tá? Tem o Albrecht lá, que é aquele sobrenome difícil que o Michel falou no começo. Eu vou colocar a legenda aqui depois. Depois eu coloco para vocês. Mas Professores Alfredo e Leandro, já vai aparecer no buscador lá do YouTube. Nos procure nas redes sociais também, LinkedIn, TikTok, Instagram e etc, né? YouTube também ou não? YouTube tem só o canal do YouTube, que é Professores Alfredo e Leandro, né? Mas nas redes sociais é @Professor Paiola. Procurem lá. @Professor Paiola. Eu vou colocar tudo aqui embaixo aqui depois para vocês. Valeu, vou editar o vídeo aí. Beleza? Obrigado. Ficamos aqui então. Até a próxima oportunidade falando sobre vendas no agro no podcast Vendedor Agro.